Bom dia, amigas e ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou a Vivian. E eu sou a Thaís. E hoje a gente está aqui para um programa com um tema muito especial para falar sobre como ser feliz, né, Thaís? Como ser feliz com esses altos e baixos da nossa vida. Um dia começa um ciclo, um outro encerra. Como é que a gente faz com as emoções? Vivian, eu amei esse tema. Como ser feliz. Porque eu vou te falar uma coisa, eu vou fazer uma confissão aqui para o pessoal do Facebook que está nos acompanhando, para as ouvintes maravilhosas que estão nos ouvindo. Quem quiser dar uma ligada, o nosso número é 11 3171 0221 ou 11 3262 4490. Sabe, Vivian, a minha confissão de hoje é, durante muito tempo eu achei que eu não sabia ser feliz. Porque eu sempre fui aquela pessoa que procura um problema para correr atrás. Faz sentido? Faz. Começou assim, de verdade. Eu parava e pensava assim, ai, tá tudo muito bom para ser verdade. Então, assim, eu ganhava um aumento no trabalho, eu tava bem com o namorado, eu falava, ai, alguma desgraça vai acontecer. Já se prepara, né? Exatamente. E daí, quando acontecia uma mínima coisa, eu falava, tá vendo? Tava bom demais para ser verdade. Não é possível que a vida é tão boa assim. E uma coisa, ouvinte, que eu aprendi... seguidoras do Facebook, é que se é bom demais pra ser verdade, é porque você já penou pra cacete e merece isso. Desculpa o palavrão. Não, mas é pra dar uma ênfase no sentimento. Mas assim, você entendeu, né, Viviane? E eu acho que não é só porque você penou, é porque você merece. Eu acho que quando um ciclo começa, um ciclo termina, quando você consegue o emprego dos sonhos, às vezes a gente se questiona muito do tipo, nossa, será que eu mereço? Será que é pra mim? E aí você simplesmente... perde a chance de aproveitar tudo aquilo que veio para tua mão porque você batalhou, porque você estudou, porque você fez tudo que você tinha que fazer. Então, na verdade, a felicidade, ela não tem uma receita, né? A felicidade, ela nada mais é do que sentir o que a vida traz. E às vezes... Ai, que lindo isso! Não é assim que funciona? Às vezes a gente acorda. Hoje eu acordei, tava um dia nublado, eu pensei, poxa, vai ser aquela semana friozinho. E aí, quando eu olhei o céu, quando eu cheguei aqui pertinho da rádio, tava um super céu, assim, maravilhoso, um sol lindo. E eu falei, poxa vida, isso é motivo de felicidade. São as pequenas coisas, Viviane. Se a gente se prende ao que tá ruim... a gente só vai ver o que tá ruim. Só vai ver o que tá ruim, exatamente. Mas é exatamente isso. A gente tem que ficar agradecido por tudo que a gente tá passando, por tudo que a gente tá vivendo e muitas vezes pelo que a vida nos leva embora. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para mim era aceitar que, por exemplo, que relacionamentos terminam, que ciclos chegam ao fim. Porque às vezes eu falo, gente, tá tão bom, por que Deus vai tirar isso de mim? Só que minha amiga, quando Deus fecha uma porta, amor, ele abre outras 20. Isso não é clichê, ouvinte. Se você que está escutando a gente pela rádio, se você está escutando a gente pelo site, pelo Facebook da Rádio Mundial, que a gente está ao vivo, manda suas perguntas, que a gente está aqui ligadinha no celular, vendo se tem o pessoal falando, comentando, justamente para a gente poder falar para você sobre a importância que tem quando um ciclo se fecha e um outro inicia. Esse papo de que a Thaís acabou de falar, uma porta se fecha, outra se abre, é verdade. O que acontece é que a gente se preocupa tanto com essa questão de ai, gente, agora não deu certo, não sei o quê, e não entende a mensagem que o universo quer trazer para você quando o ciclo se encerra. Porque como que você vai começar 2 jornadas na sua carreira, por exemplo, se você não termina uma? Não, e eu vou te contar uma coisa, Viviane. Eu, por exemplo... toda vez que alguma coisa terminava, eu falava, por que comigo? Por que eu tô sendo sacaneada? Por que Deus não gosta de mim? O que eu fiz pra merecer isso? Você já sentiu isso? Já, nossa, gente do céu, demais. Amor, principalmente com boy. Quando a gente termina aquele relacionamento, você fala... eu sentia muito com a questão do peso. Acho que mais do que com o namorado. Mentira. Muito. Não, nunca senti com peso. Eu sempre senti com o namorado. namorado. Quando tinha aquela coisa de me trancar no provador e, poxa vida, a calça não entrou de novo e aquela vontade de chorar, eu sempre descontava na minha mãe, né? Coitada da minha mãe. Oi, mãe, tá me ouvindo com certeza. Ai, meu Deus. Eu também descontava na minha mãe, Desconto coitada. na mãe. E aí, o que acontece é que simplesmente... eu falei na minha mãe, ela entrou aqui na live. Aí você desconta. Mãe é mãe, né? E aí eu me sentia... ai, meu Deus, por quê? Meu Deus, por que comigo? Como se aquilo fosse um problema grave. Isso é uma postura de quando a gente escolhe ser vítima e não protagonista, como a gente já falou em tantos outros programas aqui, né, Thaís? Você comemorar um novo ciclo ou chorar o fim de um ciclo é uma escolha, né? Se você está terminando um ciclo, é porque você vai começar um outro.
né? E é uma escolha, assim como você olhar para o provador, não deu certo a roupa, chorar e se sentir vitimizada, Deus não gosta de mim porque eu engordei, ou fala, poxa, eu engordei porque eu tô comendo mais do que eu deveria. Deus não tem nada a ver com isso. Ou senão, eu vou em outra loja e compro em outra loja. Isso, pega um tamanho maior. Exatamente, pega um tamanho maior, vamos ver de uma outra maneira. Você sabe, Vivian, que em algumas culturas a morte até é celebrada, porque entende que a pessoa cumpriu aquele papel, ela tá indo para um mundo muito melhor. E eu acho que é uma coisa um pouco latina, um pouco nossa, essa coisa de estar sempre perdendo, de sentir que a gente está sendo prejudicado. Sabe aquela coisa, quando a pessoa morre, as outras pessoas em volta falam, por que com a gente? Gente, porque com o morto, né? Vamos combinar? Então é aquela coisa, por que com a gente? Calma, né? A gente tá vivo, cheio de saúde, às vezes né? a pessoa tá sofrendo, então a gente tem que olhar e de verdade entender que, olha, as coisas acontecem, elas têm sempre um plano maior. Sempre. Hoje eu olho, se eu tivesse casado com meu primeiro namorado, com o menino que eu dei meu primeiro beijo, pelo amor de Deus, eu ia ser muito infeliz. Não, e aí, na hora você se questiona, né? E pensa, meu Deus do céu, o mundo vai acabar porque você não conseguiu aquele namorado, porque você foi despedida daquele emprego que você achava que era o emprego dos sonhos, e aí você entende. Não era pra mim. Eu vou contar uma história pra vocês. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, meu sonho era trabalhar com TV. E aí, quando eu tava prestes a me formar, eu fui trabalhar na TV. E aí eu olhei pra aquilo e falei, caraca, não é pra mim. E foi uma decepção tão grande porque eu passei anos querendo ser repórter de televisão. E a decepção, e aquele vazio que fica? Aquele vazio, porque eu tinha que buscar um novo sonho. Mas se eu não tivesse ido até aquele trabalho, não gostado do que eu vi, até hoje talvez eu fosse uma profissional frustrada. Então, as coisas acontecem na nossa vida pra gente se abrir. O pessoal da live tá aqui mandando várias perguntinhas. Eba! Deixa eu ver, tem aqui, deixa eu perder. A Laís mandou alguma coisa aqui, não sei se você conseguiu ver, se passou. Olha a Késia. Oi, Késia, meu amor, minha amiga querida. Aqui, ó, o pessoal tá falando da questão financeira. A Thaís falando que sempre foi muito difícil o lado financeiro. A Silmara falando que tá na escuta, que o tema é muito interessante. Eba! Oi, Ju! Que começou a escutar semana passada mundial. Continua ligada, que aqui só tem programa bacana. É verdade. Aqui, ó, é uma expansão da mente. Olha, ouvir e assistir essa rádio é um aprendizado diário pra gente. É uma terapia sem sair de casa, né, gente? Adorei, a Eliana tá falando aí. que como ouvir as mensagens do universo. Eliana, na verdade, o universo, ele manda mensagem através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E daquela intuição, né? Aquele feeling que a gente fala, às vezes em forma de sonho, às vezes em forma de tundum, aquele apitinho que dá na orelha. Como que você escuta as mensagens do universo olhando para as coisas que acontecem ao seu redor, né? Às vezes a gente pensa, poxa vida, eu tô solteira, todas as minhas amigas casaram, mas aí você lembra dos seus relacionamentos anteriores e pensa, se você tivesse casado com algum deles, você estaria feliz? Não. Então, isso é uma mensagem do universo. Calma, daqui a pouco vem alguém melhor. Mas você sabe que, por exemplo, Vivian, eu não recebo mensagem por sonho nenhuma, tá? Aliás, meus sonhos são super nada a ver. Mas eu sempre tenho um feeling que, assim, o meu primeiro instinto normalmente é o correto. Então, assim, por exemplo, se tem uma pessoa com quem eu vou me relacionar profissionalmente, o meu primeiro feeling fala, essa pessoa não é de confiança. Mas daí o meu ego, às vezes meus interesses profissionais insistem para que, não, deixa, confia, vai, faz que é do seu interesse, sabe? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, entendeu? E daí eu falo assim, não, meu feeling acho que tá errado. Gente, o nosso primeiro instinto, eu sempre digo que o meu primeiro instinto é o correto. O resto tá todo embriagado pelo ego, de verdade. Então, presta atenção no que o seu coração te diz, porque a mensagem, eu sempre digo, que a gente recebe. Quando a gente deita na cama, a nossa alma sabe o que ela tem que fazer. É que às vezes vai contra o que a gente quer. E aí a gente acha que tem esse conflito, a gente quer tudo para o maior problema das pessoas hoje em dia. Tem aqui o pessoal falando, uma pergunta, será que o ser humano não procura felicidade de modo constante, não consegue por isso viver as experiências de modo pleno? É exatamente isso. Nossa, o que acontece... É bem isso, Bem Gogo. isso, Gogo Cristo Neto, tá aqui na live. O que acontece é que a gente é imediatista, né? A gente quer tudo pra ontem. E a gente não consegue aproveitar as experiências que a gente sente, que a gente tem, essas mensagens do universo que a gente tem em forma de intuição, de sonho, de pensamento, de acontecimento. E a Thaís falou que os sonhos dela são todos confusos, os meus não. O meu sonho é bem porrada, assim. Quando eu sonho, com certeza é uma mensagem do universo. E aí, o que acontece é que a gente, às vezes, fica buscando uma plenitude, né? Sabe o que eu coisa acho? de filme, aquele paraíso. E não é assim. E a gente espera também... Gente, vocês têm que entender que a estabilidade é que nem uma onda. Tem altos e baixos. Não é uma linha reta. Então, o que acontece? A gente espera sempre uma linha reta para cima, né?
Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade em não ter nenhum pico de felicidade ao longo do meu dia. Por isso que eu comia também. Porque a comida era o açúcar. Era o pico. O açúcar era aquela coisa de uhul no meu dia. Então, às vezes, a gente não sabe viver uma vida estável. Então, é bem isso, Gogô, que o Gogô estava falando. É bem isso, é assim. A gente pega e tá esperando sempre um grande acontecimento. Tá sempre esperando, nossa, hoje tem. E, às vezes, é um dia de produzir, não é um dia de colher. Um dia de sentir, um dia pensativo, e, às de vezes, reflexão. É um dia de plantar. De plantar. Gente, nem todo dia é colheita, nem todo dia vem os prêmios, nem todo dia. Então, assim, e também se você tiver prêmios todo dia, quando que você vai valorizar? Isso. Como que você vai saber? E aí a gente pensa nessa questão dos momentos, de não curtir os momentos, como a Thaís está falando, e a gente perde a oportunidade de comemorar as nossas pequenas vitórias. Eu falo isso para os meus clientes muito na questão do emagrecimento. Você foca tanto em perder 30 quilos que quando você emagrece você não comemora, pô, só um. Pô, é uma incrível vitória. Isso acontece comigo direto. Você sabe que eu fazia assim. Ai, vou emagrecer esse ano 14 quilos. Aí o que aconteceu? Eu emagreci a 7 e falava, que droga. Então, mas eu poxa, emagreci 7. É uma vitória incrível. E isso acontece ao longo da vida. Se você pensa, eu quero um emprego para ganhar 12 mil reais, você é contratado para ganhar 9, você não comemora, você fica triste. E aí a gente não consegue entender por que a gente não consegue ser feliz. A gente tem que realinhar as expectativas e também umas expectativas realistas, gente. Por exemplo, se hoje você tá comendo pra caramba, se você emagrecer 2 quilos já é muito. É melhor do que você engordar ou manter. Então, assim, se cobre menos, espere menos, porque eu acho que quanto menos você se cobra, menos você se frustra e menos deprimido você fica. E daí, quando os ciclos chegam ao fim, vai vir normalmente, sabe? Vai fluir você normal, aceita. porque você percebeu que naquele período você fez e absorveu tudo que você tinha que fazer. O Gogô tá falando assim, e se não se criar expectativa? Qual que é a maneira, né? Existe uma receitinha para não criar expectativa? A melhor maneira para isso é deixar o seu coração fluir, né, Thaís? E tem um sabotador, quando a gente fala dos sabotadores, seja do emagrecimento, da vida financeira, que até teve alguém aqui que perguntou a Thaís como melhorar o lado financeiro, tem muito a ver com o sabotador. Tem um deles que se chama o crítico, que é o crítico interno e o crítico com o outro. A gente passa mais tempo criticando e julgando do que vivendo e curtindo a nossa vida, e isso faz a gente perder o rumo, né? E também eu acho, Vi, desculpa te interromper, mas assim, se a gente aceita a nossa realidade, é um dos pilares da autoestima. Aceita o dia de hoje não dá pra mudar. Talvez amanhã dê, mas assim, você tem que entender que esse é o seu cenário. Não adianta você sofrer pensando que poderia ser diferente. Aceita hoje, agradece e fala, hoje isso é o que eu tenho, obrigada. Porque normalmente a gente tá assim, nossa, eu tô usando uma calça 40, mas eu podia estar usando 38. Nossa, eu ganho 9, mas eu podia estar ganhando 12. Nossa, eu emagreci 3, mas podia ter emagrecido 6. E aí a gente tá sempre cobrando. É isso que tem a ver com as expectativas. Se a gente começar a aceitar a nossa realidade e o que a gente não gosta muda, a gente se dedica para mudar. Quando a gente fala de aceitar a realidade, muita gente confunde com se conformar. É completamente diferente, gente. Não é se conformar, quando não. Eu falo muito dessa questão amor. Da autoestima, do corpo, de se aceita. Ah, não, mas não quero me aceitar gorda. Não, você se aceita porque você se respeita. E quando você se respeita, você quer mudar, você quer evoluir na carreira, você quer evoluir espiritualmente, nos seus relacionamentos. Aceitar que hoje você está solteira, divorciada, não significa que você tem que ficar assim para sempre. Mas é não sofrer por isso. É não sofrer. Existe uma diferença entre solidão e solitude. A solidão é quando você está sozinho e triste. A solitude é quando você curte a própria companhia. E isso tem a ver com a felicidade, que vem em fragmentos, em momentinhos, né? Quando você brinca com o seu cachorro, ali é um momento feliz. Pronto, acabou. E agradece por aquilo. Então, assim, a gente tem que, cada vez mais, e a gente se esquece disso também, pessoal que está ouvindo, que está vendo pelo Facebook, a gente tem que se lembrar disso. Várias vezes eu chego para vir e eu falo, olha, aconteceu isso na minha carreira, eu não estou feliz. Uma sempre tenta lembrar a outra de um lado bom da situação. Porque a gente também se esquece, nas cobranças, a gente tanto trabalhando assim, fulano é uma competição, ciclano é uma competição, o que acontece? A gente também esquece que a gente tem que olhar mais para dentro do que para fora. Então, se cerque de pessoas que também te ajudam a ser melhor. Combine com uma amiga que de repente está ouvindo o programa com você e fala, amiga, me ajuda, eu não quero mais me boicotar. Eu quero aceitar a minha realidade, eu quero ser feliz. Porque ser feliz a gente não precisa de muito.
É a gente que se cobra essa felicidade de capa de revista. Essa felicidade ilha de caras. Gente, não existe. Que não existe, né? É puro Photoshop, né? Tomando drinks, na bem piscina maravilhosa, rica. Amor, não existe. É assim. Na verdade, se você percebe, por exemplo, quantas pessoas, quando a gente vê, você falou dessa questão da ilha de caras, né? Dos famosos, por exemplo. Quantos têm depressão, quantos têm problemas com droga, quantos têm problema espiritual. Porque vive uma realidade que não é verdadeira, né? O Jim Carrey falou uma frase, o Máscara, gente, o famoso Máscara. Eu ouvi ontem essa frase, que ele falou assim, eu queria que todo mundo fosse milionário e famoso para as pessoas verem que essa não é a solução dos problemas. Tem a ver, eu sei que hoje estou falando muito da questão do emagrecimento, mas é exatamente isso. As pessoas me procuram e falam, quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Isso não existe. Mas as pessoas... É a mesma coisa. Quando eu vou ser for milionária, eu vou ser feliz. As pessoas chegam no coaching para mim, a primeira coisa que elas falam é, quero morar fora, e eu quero, assim, largar o meu emprego e morar nos Estados Unidos. Ou eu quero largar meu emprego, mas eu quero ser milionária. As pessoas acham que sair do país é uma solução. Tudo. E de verdade, gente, as pessoas me procuram muito, Vi. Assim, você fala do emagrecimento, eu sempre falo da questão do propósito, da carreira, da autoestima. E é bem isso. Gente, a felicidade está dentro de você. A gente pode ser feliz em Nova York? Pode, mas a gente também pode ser infeliz pra caramba. É lógico. Gente, é dentro. A infelicidade você leva com você. Você cata o avião, você acha que você fala assim, ó, tchau, deprê. Tchau, gente. Não, e aí você chega lá, tem os mesmos problemas e mais outros, né? A solidão, e você tem a solidão. Gente, solidão, não tem colo de mãe. Num país que você não conhece, a Exatamente. expectativa de ficar milionário em 3 meses às vezes não acontece, e aí você volta com o rabinho entre as pernas e com mais um problema para resolver. Uma mágoa de um ciclo que você se forçou a encerrar. E aí, às vezes, você não valoriza, por exemplo, a experiência de morar fora. Você está tão focado no milionário, no ganhar dinheiro, no viajar o mundo, que você não valoriza a experiência de você aprender a cuidar das suas roupas, da sua comida. Cuidar de você. Cuidar de você sozinha, né? Fazer novos amigos, se aventurar, que é o que vale mais do que... Pro ciclo é o que vale mais do que o tal do dinheiro. E ao cinema sozinha, você sabe, quando eu morei fora, foi bem difícil pra mim na questão de não ter a minha mãe, não ter a Nenê, que fica comigo o tempo inteiro também. Oi, Nenê, ela tá sempre ouvindo. Então, mas era uma coisa que, assim, eu comecei a ir ao cinema sozinha, jantar sozinha. Coisas que antes, gente, eu achava inaceitável. Deprimente, né? Deprimente. Tipo, olha, coitada, exatamente. ela tá sozinha. Eu achava que tava todo mundo olhando pra mim. E eu vou contar. Gente, eu ia ao cinema uma vez por semana sozinha. Às vezes eu via até filme repetido, mas era pra aprender a me curtir e não ter vergonha de ser sozinha. Porque Sim. eu saí de um relacionamento de 5 anos, quando eu fui morar sozinha, morar fora. E eu não sabia ser sozinha. Gente, eu vou falar uma coisa. Hoje eu sou casada. Pro meu casamento é essencial eu saber ser sozinha. Sim. A dependência do outro é o que mais limita e eu acho que o que acaba com qualquer relacionamento. Você saber que, assim, você é boa sozinha, mas com o outro você é melhor, sabe? É agregar, né, gente? Quando a gente coloca a razão do nosso viver num segundo elemento, a gente tá perdendo a nossa essência. E você tratar como indivíduo, o seu marido, até os seus filhos, né? Porque tem muita mulher que, de repente, que pode estar ouvindo a gente que divorciou, mas que vive a vida para os filhos, que só sabe ser mãe. Se seus filhos estão criados, é hora de você lembrar que você é mulher já. E mesmo se eles não tiverem, você tem o seu momento só seu. E aí que a gente fala de novo da questão do encerrar o ciclo. Porque às vezes a gente tem vários papéis na vida. Na verdade, a gente, para viver, precisa vestir várias máscaras, né? A profissional, é a mãe, é a esposa, você nunca vai deixar uma de lado. Não vai, você faz parte. Mas prioriza. Gente, se você está sentindo que os seus filhos já conseguem tocar a vida sozinhos, não tô falando, larga seus filhos, esquece, vai viajar, catar as malas, vai embora. Não tô falando isso, amor. Mas tô falando o seguinte, talvez esteja na hora de pensar em você. Há quanto tempo você não vai fazer uma unha? Há quanto tempo você não sai com seu marido sozinha? Então, cata a sua vida pela mão e vai cuidar da sua felicidade. Não seja aquela pessoa que fala assim, eu não tenho tempo pra mim, eu só tenho tempo pros outros. Porque aí você se coloca nessa posição de coitada de novo, porque você pode escolher viver a vida dos outros e reclamar, viver a vida trabalhando e reclamar, ou escolher e viver a vida que você escolheu, curtir o processo. Eu falo muito isso, sabe? Curtir cada conquistazinha, poxa, hoje o meu filho tá criado, então hoje eu vou fazer a unha sozinha, sem ninguém enchendo o saco. Isso é um motivo pra você comemorar. E é uma paz, né? É uma paz, a feminilidade. Isso tem a ver com felicidade. E a gente tá falando tudo isso por um motivo especial, né, Thaís? Com certeza. Hoje é o último programa da nossa temporada aqui e a gente tá muito feliz. A gente não queria fazer, assim, sem anunciar, porque, na verdade, a gente agradece muito a todo mundo que nos escuta todas as segundas-feiras, às 10 da manhã. Só que agora o nosso horário vai mudar um pouquinho.
Eu vou continuar pelo Instagram, pelo Facebook. E a Vi, conta um pouquinho, Vi. Gente, dessa novidade maravilhosa. A temporada do Papo de Mulher hoje encerra aqui, né? Essa temporada, mas... Isso não quer dizer que não vão ter futuras, gente. Mas... Eu, Vivian, que coordeno o site Vivi Pra Isso, falo sobre autoestima e emagrecimento, estarei a partir da semana que vem, toda quarta-feira, às 19 horas, com vocês, para falar sobre vida saudável como um todo. E não é só sobre emagrecimento, é saúde como um todo mesmo, é qualidade de vida, é emocional, que se reflete na questão do peso, como a gente tem falado em vários programas aqui. Ai, Vi, fala bastante de peso, viu? Porque eu vou estar ouvindo e eu preciso de umas diquinhas sempre. No comer emocional. O bendito do comer emocional, o comer intuitivo. Então, a partir da semana que vem, eu quero todo mundo que está ligado aqui no Papo de Mulher, na rádio, no site, na live do Facebook, ligado comigo no programa Por Uma Vida Mais Saudável, quarta-feira às 19 horas. Eu prometo muita coisa incrível para deixar todo mundo com a saúde emocional e física bombando. E esse é o nome, então? O programa vai se chamar Por Uma Vida Mais Saudável. Que lindo esse nome, porque, na verdade, a gente sempre linka o emagrecimento, né, Vi, com essa questão de, ser mais bonita. E a gente esquece do ser saudável. Não adianta nada a gente comer 2 folhas de alface. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu era uma pessoa que, assim, eu passava o dia inteiro sem comer pra comer a mandita à noite, gente. Porque eu sou do doce, né? Não, já falei pra vocês aqui. Então, tem muito essa questão. Direto, eu passava o dia... Você acha que isso é saudável? Não, não é saudável. Principalmente pra sua mente. Porque você se condiciona a achar que doce é uma punição. Então, você tem que abrir mão da vida pra comer a mandita. E não é assim que funciona. É justamente sobre isso que a gente vai falar no nosso programa na quarta-feira, que a saúde, o comer saudável, ele vem de dentro. É isso que a gente está falando aqui, a felicidade, tudo que você precisa para ter sucesso na carreira, na finança, no relacionamento e com o seu corpo tá dentro de você, tá na tua mão, não com tá certeza. Na minha, né? Amei, vai bombar. Vai, gente, quero todo mundo ligado, quarta-feira que vem, às 19 horas na Rádio Mundial, Por Uma Vida Mais Saudável. E eu continuo nas minhas redes sociais, vocês podem ver todas através do www.falathaís.com.br. Fala Thaís com H, tá, gente? E vocês vão poder correr minhas informações. Eu sempre falo sobre autoestima, tem vídeo novo toda semana, que eu falo sobre dramas de mulher, sobre depressão, pânico, compulsão por compras. Entra lá e acompanha um pouquinho do meu trabalho, que vocês vão gostar pra caramba. Gente, os vídeos da Thaís, uma aspas aqui, são muito divertidos. Vocês estão acompanhando a gente aqui na rádio esses últimos meses, já viram que ela é uma palhaça, que a gente só dá risada aqui, mas os vídeos, ela fala dos dilemas femininos com uma naturalidade tão grande que ajuda muito. Eu sou viciada nos seus vídeos, já falei isso pra você, né? Então, vocês têm que entrar pra assistir, porque é muito divertido. E ajuda, né? A gente a não levar a vida tão a sério. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o mais importante é que a gente fala desde o primeiro dia que a gente sentou, eu e você frente a frente. Falta um pouco de sinceridade. E o meu maior objetivo nos vídeos é trazer aquele perrengue, que às vezes você tá na cama, é o que eu brinco e falo. Você tá na cama lá olhando o Instagram, você cheia de farelo de amandita, cheio de farelo de pizza, de hambúrguer. Tipo, ontem, gente, era 11 horas da noite, eu queria comer um McDonald's, entendeu? E como que eu tô olhando o Instagram do povo lá, de tomara que caia de biquíni, não tem como você ser feliz, você se comparar com o outro. E eu trago isso muito nos meus vídeos, a questão da gente reposicionar a nossa realidade e ver assim, para de se comparar com o outro, tudo com muito bom humor. Então, podem acompanhar lá, falathaís.com.br, Thaís com H. E a gente tá muito feliz, Muito, Vi. gente. Muito obrigada pela audiência de vocês aqui na segunda-feira. O programa de quarta-feira vai chamar Por Uma Vida Mais Saudável. Márcia, quarta-feira não é essa próxima, a partir de junho, às 19 horas aqui na Rádio Mundial. Então, quem estiver no trânsito, liga. E fala suas redes sociais, gente, Vi. quem quer saber todos os detalhes do próximo programa, vai estar no vivipraisso.com.br, Facebook, YouTube, Instagram, só colocar lá Vivi Pra Isso. A gente agradece muito a audiência de vocês. Muito. Que vocês continuem acompanhando no meu trabalho pela rádio, trabalho da Thaís pelos vídeos e pelas redes sociais, e que a semana de vocês seja incrível e maravilhosa, cheia de felicidade. E bem-vindos novos ciclos, porque papo de mulher, Viviane, não tem fim. Um beijo! Um beijo, gente! Eu espero vocês.